mordeu o cão. Título deste episódio: então, se não lhe entregaram essas maçãs, como é que as esmagou enquanto ostentava esse falso bronze? Shit. Sim. Shit. Folha? Claro que sim. Folha de papel, em inglês. Sim. Bom, saudemos Nassim Uddin, do Paquistão. Homem que entrou para o livro Guinness dos recordes com este recorde. Este homem é o maior do mundo a esmagar maçãs com a mão. O que, convenhamos, não parece muito espetacular depois de termos visto o Toy a destruir uma melancia a murro no Taskmaster, mas pronto. É um facto que uma maçã, sobretudo se não estiver demasiado madura e farinhenta, é uma fruta rija, não é? É uma fruta rija, é uma fruta rija. E há aqui vários pormenores dignos de nota nesta história. Para começar, Nassim já não é propriamente um jovem na flor da idade e da força, ele tem 70 anos. Uau! E depois eu sei o que é que estão a pensar. Estão a pensar que, tal como Toy com melancia, Nassim destrói maçãs a murro, ou seja, mete a maçã numa mesa e fecha o punho. Pum, Queimou aberta. Mas não. E aqui é que está a espetacularidade. Ele entrou para o Guinness por esmagar maçãs apertando-as na mão. Não pode. Ele aperta-as na mão e esmaga-as, como quem machuca papel. Não pode. Epá, é preciso ter força nas mãos. Faz pré. Faz pré. Usando a força dos seus dedos cerrados, ele desfez 21 maçãs num minuto. É portanto assim que está o recorde para Mas estes atenção, dias. 21 maçãs. Que tipo de maçã é que é? Por exemplo, é importante isso, percebe? Uma reineta, uma reineta esfarela melhor. Uma Granny Smith não tanto. Não Olha, sabes sei, qual é que é o tipo de maçã? Temos que analisar o vídeo. Eu com gosto das algum Fugis. cuidado. Temos que analisar. Mas pronto, 21 maçãs dentro da mão em um minuto, desfazendo-as. Portanto, pega numa chinhoque, pega noutra chinhoque. Sim. Não é bem chinhoque. Epá, 21 num minuto, quer dizer que mesmo assim ele ainda dedica algum 3 a tempo. 6, portanto, dá quase uma média de cada maçã a 3 segundos. É isso. 1, 2, 3, trás! Incrível. É o Eu vou anti-stress procurar o dele. vídeo, vou pôr o vídeo. Eu preciso ver daqui a isso. pouco. A minha vida agora precisa disso. Mas repara, um dia que este homem veja alguém distraído a atravessar uma estrada sem perceber que vem aí um carro, se ele puxa essa pessoa para a salvar de ser atropelada, arranca-lhe o braço. Arranca-lhe o braço. Sim. A pessoa diz: epá, mais valia ter levado com o carro em cima. Sinceramente, senhor Nassim. Ele explica esta força insana com que esmaga maçãs, agora na reforma, por ter trabalhado a vida toda como soldador, ali a lidar com o ferro. Ganda senhor. Ganda senhor. Mas canaliza a força dele para Parabéns. algo inocente que não faz É mal a isso. ninguém, não é? Olha, eu isso, só é isso. espero que tenham depois aproveitado o piré. Para os bebés. Exato. Sim. Também Não- estava não a se tenha pensar estragado, não se Ou tenha então para estragado nada. acompanhar um bom lombo. Um bom lombo. Um bom lombo. Bom, e agora, o homem que descobriu uma fraude envolvendo pizzas. Connor Colland é dono de uma pizzaria em North Yorkshire e foi contactado por uma empresa de entregas, a Deliveroo, que eu usei quando fui a Londres recentemente. É uma espécie de Uber Eats ou Globo. Sim. Mas não temos cá a Deliveroo. O homem foi contactado pela Deliveroo a propósito de um pedido que supostamente não tinha chegado ao cliente que o tinha encomendado. O cliente queixava-se que não tinha recebido uma pizza de queijo de cabra familiar e uns acompanhamentos, tudo custando 23 libras. Como é normal nestas coisas, o cliente insatisfeito recebeu o dinheiro de volta, mas Connor, o dono da pizzaria, ficou com a pulga atrás da orelha. E em conversa com o staff da loja, ficou claro para todos que todos tinham a sensação de que aquela pizza tinha de facto sido entregue. E o Connor começou a achar: se calhar fomos roubados. E decidiu provar a inocência da sua pizzaria e do entregador que supostamente não a tinha levado ao cliente. E então foi de propósito à morada do cliente, foi remexer no lixo do cliente em busca de vestígios e de embalagens da sua loja. E assim foi. Ele encontrou no caixote do lixo à porta da casa do cliente todas as embalagens da pizza e dos acompanhamentos que supostamente nunca tinham sido ali entregues. Ainda pá. Sem medo de se sujar. E ao invés disso, decidiu limpar a sua honra. Viram bem isto? Muito bem. Ele pegou no lixo, pegou nas caixas de pizza e dos acompanhamentos, bateu à porta. Quem atendeu não foi o dono da casa que tinha feito o pedido, mas sim um roommate que lá vivia e que disse aterrorizado que o amigo não estava naquele momento. Eu suponho que ele estivesse aterrorizado porque Connor, o dono da pizzaria, não só é um tipo grande, como estava furioso e estava todo sujo a segurar embalagens cheias de molho. Devia ser uma imagem de terror. Sim. Pensou, vai dar cabo de mim. E foi aqui que o Chama Connor... já o teu amigo. Foi aqui que o Connor, o dono da pizzaria, teve uma das saídas mais épicas que eu já vi uma pessoa irada ter. Eu nunca tinha visto ninguém exigir um pedido de desculpas como o Connor exigiu. Ele disse, e passo a citar: eu quero que o dono da casa me escreva um pedido de desculpas que não poderá ter menos
que 750 palavras. Ótimo. Ótimo. Isto é absolutamente Tão específico. soberbo. Como é que alguém tem o discernimento, na fúria de ter sido enganado, de chegar a este número? Um pedido de desculpas que nunca poderá ter menos que 750 palavras. Ainda é muita palavra para um pedido de desculpas, não é? E Connor foi tão convincente e tão aterrorizador que, de facto, passadas umas horas, o pedido de desculpas estava a chegar. E, de facto, não tinha menos de 750 palavras. Eu gosto de pensar. Foi por escrito, à mão, foi por escrito. ou foi no computador? Nós foi por mensagem. É que foi por mensagem. tá bem. É que o computador tem o word count. Pois. Se for assim por escrito, tens de contar. Tens de 1, contar, 2, claro. 3, 4, 5. Mas eu gosto de pensar no aldrabão e no roommate a contarem as palavras desesperadas para perceber se tinham chegado já lá. O pedido de desculpas dizia que ele tinha cometido o crime devido a ser jovem e ingênuo e de ter cedido à pressão dos seus pares. A chamada peer pressure. Aparentemente foi numa daquelas coisas de eu aposto que não consegues fazer isto. E ele fez. Fez. O texto do pedido de desculpas é hilariante. Alguma vez na história da humanidade alguma coisa começou com ei, após não consegues fazer isto, resultou bem? Epá, não. Não! Parem com isso! Parem com isso! Se calhar alguém disse isto ao Putin, se calhar. Meu Deus. Bom, o texto do pedido de desculpas é hilariante porque de facto é muito palavroso. É um texto demasiado palavroso e isso tem muita graça. Ele diz, por exemplo, compreendo que as minhas ações estavam erradas e que poderão um dia eventualmente levar-me a complicações sérias se eu continuar a levá-las a cabo. Hoje aprendi uma grande lição sobre não seguir os atos dos meus pares. Sinto que estou simplesmente a prejudicar a cultura local e a população local ao continuar a agir desta maneira nefasta. Por favor, aceite as minhas sinceras desculpas sobre tudo isto que se passou. Estou arrependido de todo o coração e não mais voltarei a levar a cabo nada como isto. Se eu pudesse voltar atrás no tempo, ofereço uma compensação monetária pelas minhas ações, louvo a sua dedicação e a sua ética ao nível do negócio. Isto é só uma parte. Isto é só uma parte da mensagem. Eu nem queria o dinheiro de volta. Só o facto de ter obrigado um tipo a contar as palavras do texto e a ter de acrescentar mais até por fazer 750. Pá, lindo. Agora, eu punha isso na parede. o que é certo, sim, eu acho que é emoldurado. Sim, emoldurado. O que é certo é que o Connor disse nas redes sociais que isto é uma tendência por estes dias. Malta que, para reaver o dinheiro que pagou por uma refeição, apresenta queixa a dizer que a encomenda não chegou. Não façam isto, petizada. É feio. E o Connor lamenta ainda que a empresa de entregas, a Deliveroo neste caso, fique cegamente do lado do cliente sem questionar o que se passa. Sabes que não é só nesse campo do takeaway. Muita gente que vai, por exemplo, a Airbnbs e a residências e no fundo consegue alugar espaços para quartos ou coisa assim do género. Assim que chega lá, procura falhas. Mesmo que não haja, começa ali a arranjar coisas para depois não pagar. E às vezes até dizem assim: olha, que se não me oferecer, faço uma crítica má no Booking. Pois é. É muito tramado. É uma situação muito delicada. No inferno. Bom, ontem fizemos um especial falso bronzeado. Escandalosamente eu não contei aquela que eu diria que é capaz de ser uma das mais épicas de todas as histórias de falso bronzeado. Aconteceu a uma TikToker, penso que inglês ou americana, olha, agora estou na dúvida, chamada Jodie Morris. Eis uma senhora que não foi a um salão de beleza fazer o seu bronze. Ela decidiu iria fazê-lo ela própria em casa. Erro. Logo, tendo em conta os sarilhos que ficámos a conhecer ontem, alguns deles em salões, é um risco do cacete. O que é que se passou? Passou-se que a Jodie eu nem consigo espalhar creme protetor a mim próprio. Ela aplicou uma de mão, digamos assim, de falso bronze, mas mesmo muito escuro. E diz ela que ela diz que se emocionou depois de aplicar. O quê? Emocionou-se depois de aplicar essa primeira camada. Emocionou-se tanto que chorou e as lágrimas lixaram o falso bronze. O quê? Atenção, eu nunca apliquei falso bronze, não consigo, portanto, avaliar a emoção da experiência. Vera, tu já fizeste, e não sei se choraste. Não lavou as mãos. Tu não choraste? Não, pronto. nunca aconteceu. Eu diria que essa jovem é muito sensível, não é? Eu consigo imaginar muitos momentos que fazem as lágrimas brotar, mas fazer falso bronze não sei se seria um deles. A não ser que, e eu desconfio que pode ter sido isto que aconteceu, ela fez uma camada, apercebeu-se, se calhar devia ter ido a um sítio onde profissionais fazem isto, e começou a chorar com o aspecto daquilo. Ora bem, as lágrimas deram cabo da primeira camada e o que se passou foi que ela continuou a aplicar camadas atrás de camadas até as lágrimas pararem de cair. Ficou péssimo. No dia seguinte, Jodie Morris acordou, viu-se ao espelho e a pele dela estava num tom que eu definiria como castanho esverdeado, ok? Aquilo é quase um verde tropa. Estava podre. É um verde tropa. Estava podre, era quase. Mas estava muito escuro. Tens foto? Muito escuro. Sim. E parece que demorou muito a sair. Os seguidores dela foram acompanhando o drama e quando dias depois ela mostrou uma imagem sua já com a pele no seu tom habitual, as pessoas manifestaram alegria e alívio como se fosse com ela. E ela aí não chorou também? Muito bizarro. De emoção. Bom, queria só terminar com problemas provocados
chateados por nomes de empresas que abrem endereços de internet sem perceber que, por vezes, palavras todas juntas dão sarilho. É o caso de uma pizzaria do país de Gales, Welsh Italian Pizza. Eles abriram o endereço welshitalianpizza.co.uk e só depois de os estamparem em letras grandes na loja perceberam que aquelas palavras todas juntas têm ali uma zona onde parece estar escrito Welsh Italian Pizza. Para as pessoas que sabem inglês, acho que toda a gente sabe o que é shit, não é? Folha de papel. Isto, claro. Isto depois chega uns anos depois de uma hashtag que fez furor na internet e que envolveu a famosa vencedora do Got Talent, Susan Boyle. Lembram-se? Claro. Peço desculpa. Em 2012, a Susan Boyle lançou um álbum e criou a hashtag Susan Album Party. Problema, aquilo tudo junto acaba por se conseguir ler de mais que uma maneira. E uma das maneiras que salta mais à vista, porque a humanidade é perversa, é Sus Anal Bum Party. Sendo que anal e bum são palavras que vão dar ao mesmo sítio. E não é um sítio bonito. Festa, rabo. Comercial. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: Vacas zombies em cruzeiros submersas em molho de nachos. O quê? De nachos. Ficaste de rastros. Gaguejei no N, disse nachos. Nachos. Bom, antes de irmos à ordem do dia, acaba de chegar à minha mesa de trabalho. Não existe? Uma notícia sobre Super Mario. Não sei qual a vossa relação com o popular canalizador Sabes que dos videojogos. sempre fui mais fã do irmão Luigi do que do Mário. A sério? Porquê? Não faço ideia. Eu acabei de saber agora como é que se chama o irmão. O quê? Não sabias que era o Luigi? O Luigi. Sabia que era o Super Mario, aquele bigode, não é? Aliás, eu adoro no jogo, Super Mario. No jogo que havia aqui há uns anos para a Wii, que era o Mario Kart. Sim. Eu era assim, gostava, eu era o Luigi. Para o Wii, para todas as plataformas. Para para tudo? Switch e tudo. Opa, o Mario Kart não morre. O Mario Kart é tipo das melhores coisas que existem à face da Terra. Tu dizes para vos dizer o quê? Que Mario, para mim, é vida, Mario é amor. No entanto, se eu pagava o que pessoas pagaram há dias por uma cópia embalada, selada e não usada do primeiro jogo Super Mario Brothers de 1985, não pagava. Um exemplar de Super Mario Brothers de 1985 novo foi vendido em leilão por cerca de 100 mil euros. 100 mil euros? 100 mil euros por um jogo. Eles sabem que é isso na FNAC mais barata. Não, mas calma, isto é de 100 mil 85, euros. é de 85 fechado. Está fechado aí? Está fechado ainda? E foi comprado por alguém que o vai manter fechado e selado. Isso é um quarto de casa em Lisboa. É um quarto. Eu acho sempre que estas compras loucas acabam com a pessoa. Sim, senhor, gasta o dinheiro. Sim, senhor, é meu, é meu. Chega à casa, põe aquilo numa prateleira e pensa: meu Deus, porquê é que eu fiz isto? Tenho sempre esta ideia. Não é? Sim, sim. Bom, todos nós já vimos pessoas a perder autocarros ou comboios. Para além de todos nós já termos perdido autocarros ou comboios. É uma sensação horrível, mas que na verdade passa depressa, porque nós vamos a correr, eles partem a toda a velocidade. Adeus, está feito, a que horas passa o próximo? Agora, uma coisa que eu nunca tinha visto e que foi filmada e registada para sempre no YouTube é alguém a perder um cruzeiro. Eu vi isso ontem, é maravilhoso. Como é que se perde um cruzeiro? Não sei como é que se perde um cruzeiro. Como é que se chega tarde a uma coisa tão importante e imponente como um sacana de um barco que parece um prédio e que nos vai levar a destinos paradisíacos? Quem perde isso? Mas a ideia que eu tenho. Quem perde? Já vais falar sobre isso, mas a ideia Sim. que eu tenho é que isto deve ter sido uma paragem do cruzeiro. Será? Em que o casal, imagina, o cruzeiro vem de não sei bem aonde e para aqui em Lisboa. E o casal foi para a Alfama e foi para a Moraria. Foi para a e Luz. quando volta. Ai, as horas. Ai, as horas. Mas quem chega. É que eu não sei se foi uma paragem. Na notícia que eu li, não dizia isso, dizia que eles iam partir para o destino, para onde aquilo ia, que era. Ou seja, foi nas Caraíbas e ia para Miami. Possivelmente era o regresso, não sei. Não sei. Mas também das Caraíbas para Miami, eles esperam pela maré vazia e vão a pé. não é? Foi tudo filmado. Foi tudo filmado e digo-vos uma coisa: um cruzeiro é a coisa mais deprimente a que se pode chegar atrasado. Porque aquilo é gigante e lento, mas apesar É de uma lento tortura. não pode voltar atrás. É lento, é o que eu adoro nesse vídeo. Às vezes um autocarro, se o motorista percebe que está um desgraçado aos gritos a querer entrar, ainda para, a pessoa entra. Agora, perder um cruzeiro é das coisas mais deprimentes e, para quem vê, das mais bizarramente cómicas que existem. Eu aconselho toda a gente a ver isto. Concordo com tudo o que tu disseste. Mas eles chegam ao O casal carro. chega, o pessoal do cruzeiro já tirou a plataforma e a escada através da qual as pessoas sobem para o barco. Não só isso, como o barco já começou a trabalhar para sair dali. Só que aquilo ainda demora, aquilo é um prédio lento, na é água. lento. E o pobre casal está com as mochilas e está ali a gesticular e há imensas pessoas nas varandas do navio a ver. Aos gritos. E ninguém pode fazer nada. Eu quero acreditar que alguém na varanda terá dito: chefe, abre atrás! Mas em vão. É uma coisa horrível de se perder. Porque
Porque está ali ao pé deles, só que não podem entrar. Está ali ao pé deles e continua. Vai-se perdendo, não é? Vai-se perdendo devagarinho. É isso. Eles podem basicamente pegar em 2 cadeiras e sentar-se ali a assistir ao longo processo de perder o cruzeiro. É uma catástrofe em câmara lenta e está tudo registado em 6 minutos de vídeo que não adiantam grande coisa às nossas vidas, mas que podem ser giro de ver hoje se não tiverem mais nada para fazer à hora do almoço enquanto comem. A dada altura, o navio faz o som clássico, não é? Enquanto o casal está ali no porto a vê-lo sair, e nunca soou tão insultuoso. É como se o navio estivesse a dizer: vão para o rei que vos parta, tivessem chegado a horas. É lindo. Mas olha, estava aqui a ver a notícia, a Nuno, e então. O casal estava a fazer o cruzeiro há 7 dias. Ok, então foi mesmo e isto é o último destino antes de voltarem a Miami. Não, eles levaram essa letra, é mesmo o último eles destino. ficaram nas Bahamas. Está-se bem. Então eles não estão mal. Não é um mau sítio para se ficar. Não estão é, mal. de facto, não é. Mas deixa-me só. Imagina que ficava em Porto Brandão. Deixa-me só. Eu estou aqui a ver a notícia no site da TVI. Sim. E deixa-me só dar os parabéns à Cláudia Évora, que escreveu a notícia e que acaba dizendo: à medida que a hélice do navio começou a trabalhar, o casal percebeu que não tinha outra alternativa senão ficar a ver navios. Bravo. Bom, quando achamos que nada de mais bizarro pode acontecer no mundo maravilhoso das histórias do homem que mordeu o cão, eis que surge uma notícia vinda do Tennessee, na América, sobre a razão pela qual devemos dar sempre gorjetas às pessoas que nos vêm entregar comida. E há que dizer, eu dou sempre. O que se passou foi que foi posto na internet um vídeo filmado dentro de um carro de entregas de um serviço de comida a domicílio na América. O serviço em questão chama-se Dinner Delivered e dentro do carro vão 2 funcionários da empresa, estão claramente a caminho da casa de uma pessoa que fez um pedido de comida mexicana, e é então que um dos homens diz o seguinte: é isto que acontece quando se dá uma gorjeta de 89 cêntimos para alguém que tem de fazer uma viagem de 30 minutos para chegar ao destino. E ele então pega numa das coisas da encomenda, que é um recipiente com molho para os nachos, e o que é que ele faz? meu Deus, o que é que ele faz? Meu Deus, a humanidade. Não seja demasiado gráfico. Ele submerge no molho. Não. Eu vou suavizar isto usando a linguagem mais infantil e fofa que eu conseguir, ok? Ele submerge no molho os próprios tintins. E diz: que bom! E digo-vos uma coisa: é preciso um tipo estar realmente furioso com uma gorjeta para mergulhar essa parte do corpo em molho de nachos. E eu digo-vos porquê. Porque há sérias probabilidades desses molhos dos restaurantes mexicanos serem picantes. Este homem estar disposto a submeter uma parte tão sensível do seu corpo a um molho onde pode estar malagueta mostra bem porque é que devemos dar sempre gorjeta a quem nos entrega comida. O tipo foi preso, a notícia não esclarece o que aconteceu ao molho. Vamos acreditar que ninguém molhou mais nada ali, incluindo os próprios nachos e sobretudo os nachos. Pessoal, eu sei que vocês apreciam comer xixa. Eu, depois de conhecer e socializar com vacas e porcos, já vos disse que sou incapaz de os comer. Seria como comer qualquer um de vocês. São criaturas que estimo, tanto vocês como vacas e suínos, ok? Em igual medida. É bom estar no mesmo medida, mas com pacote. ligeira vantagem para os Além filhos, disso, não é? Senti o teu amor. Além disso, está provado que a carne faz mal, conforme se constata com esta história, que chega de um matador na Alemanha. Um funcionário do matador de Aalen, na Alemanha, foi... De onde, desculpa? Aalen, tem 2 As, estou a prolongar. Ele foi agredido por uma vaca morta. Isto é inacreditável, mas é verdade. Já estava a reclamar da A pensão. vaca estava morta, estava a reclamar da pensão, claramente. Estava à espera que A dissesse isso. carcaça estava já pendurada num gancho. A carcaça estava já tão pendurada. Famosa canção de Admira Sultano. Jamais sem Mas é musical isto, Isto é um musical. Isto é um musical. Homem que mordeu o cão, o musical. Portanto, a vaca estava presa no gancho e um impulso nervoso, já absolutamente inconsciente, fez com que o homem fosse a passar e levasse um forte coice da carcaça da vaca, um coice que o projetou contra uma parede e o deixou com nódoas negras, para além de um susto capaz de o fazer rever toda a sua carreira. Que vingança tremenda do além. Eu gosto de pensar que este homem agora vai dedicar-se à agricultura, aos legumes e aos vegetais. Isto até ao dia em que uns brócolis lhe fazem uma espera e o deixam todo negro. Porque os brócolis têm um feitio tramado. Tem. Isso é que eu evito. Claro. Isso é que eu evito. Brócolis. Sim. Sabes porquê? Porque eles julgam que são árvores. Somos árvores. São bonsais. Sim. Não são árvores. Não. O homem que mordeu o Não digas mal. Comercial. homem que mordeu o cão.
episódio Experiências de Pai e Filho 2. O drone. Toda a gente sabe que eu tenho alguma pancada por gadgets, não é? Maquinetas. César, também tens pancada por maquinetas. Ui, sou doido. Não gostas é de fio-fio-fio. Fio não gosto de maquinetas. Maquinetas sim, não é? E quanto mais improváveis, melhor. Mas acho piada maquinetas tecnológicas, sobretudo que sejam novas e invulgares. E aqui há tempos eu estive a testar um drone e adorei aquilo. Estamos a falar de um drone a sério, não é? Coisa para custar coiro e cabelo na casa dos milhares de euros. Dei umas voltinhas com um e, com isso, consegui irritar a comunidade de fãs de drones, que eu não fazia ideia que havia. Mas eles ficaram danados por um tipo como eu, sem experiência de drones, ter testado um. Eu li coisas extraordinárias em fóruns de fãs de drones. Do género, são pessoas como esta que dão mau nome aos drones. É uma acusação grave. Portanto, tu não podes experimentar um drone? Não, eu não tinha percebido que é um tema delicado. Tens de ter o quê? Tens de ter breve de drone? Não, eu acho que nenhuma pessoa que faça programas de rádio e TV e que diga umas piadas tem o direito leviano de tocar num drone. Ok? Não pode ser. Porque um drone é uma coisa séria. E é sem dúvida, aliás, eu penso que está prestes a haver legislação sobre o uso destes drones para evitar quer que eles entrem em espaço aéreo e provoquem acidentes, quer para evitar que gente mal intencionada use drones para de repente invadir a privacidade de pessoas, porque podes levar aquilo até à janela de uma casa e ver pessoas nuas, se quiser. Mas tu não estavas mal intencionado, pois não? Eu sou uma pessoa bem intencionada. Nunca sabemos. Eu sou uma pessoa bem intencionada. Olha, há bem pouco tempo houve bronca num jogo de futebol por causa de um drone. Pois. O mundo vai acabar assim. Bom, mas pronto, daí até clamarem pela minha cabeça, só porque eu experimentei um drone. Experimentei um drone uma vez na vida durante 10 minutos. Calma, rapaziada, calma. Bom, este fim de semana dei por mim a passear por uma loja de brinquedos com a família e eu tenho de confessar isto. Eu sou o chamado ingênuo das embalagens. Eu vejo uma embalagem apelativa de um produto numa loja e penso: isto é espetacular! Quero! Por isso, horrível, as embalagens, há embalagens muito boas. E por isso é que uma vez, numa loja chinesa, comprei uns headphones que supostamente eram da marca Beats by Dre. E afinal a embalagem era lindíssima. Pois. Eu devia ter suspeitado Beats by Dre a 15 euros, mas pronto. A minha lógica de raciocínio foi a seguinte: na volta, este pessoal desta loja chinesa conseguiu um bom acordo especial com a Beats. Ou então eles vieram da fábrica com um defeitozinho e por isso estão aqui à venda a este preço. Eu sabia que não, mas eu reservava 1% de esperança de poder dizer daí a umas horas: é que incrível, comprei os Beats por 15 euros, acreditam nisto? Bom, cheguei a casa, tirei os headphones da embalagem e o som era cocó. O som era cocó e não eram Beats a sério. Que surpresa, 15 euros. Já agora, o preço real é tipo 300 euros. Tá bom. 15 euros. Se calhar havia só uma letra que mudava, como os ténis na Praça de Espanha. Então era Beats by Bray. By Bray, exato. Dr. Bray. Quem não teve nunca uns badidas? Sim. Mike. Bom, voltando ao que sucedeu este fim de semana, eu tinha adorado aquela minha experiência com um drone emprestado e desde essa altura que eu ando a pensar: eu adorava ter uma coisa daquelas. Mas depois eu penso o seguinte: o equilíbrio entre o preço que aquilo custa e a utilidade que lhe vou dar, algum desnível, não é? Mas pronto, estava nessa loja, vejo numa prateleira, numa caixa toda estilosa, drone com câmara HD super, hiper, plus, mega, super incrível. Uma coisa deste género. E o texto dizia qualquer coisa como: para iniciados e também profissionais. Preço, 150 euros. O drone que eu tinha experimentado há uns meses custava milhares de euros. O preço deste, 150 euros. A caixa emanava credibilidade e eu tinha consciência: nunca poderá ser tão bom como o que custa milhares de euros, mas 150 euros, apesar de tudo, não é 15 euros, não é? Por isso, para o que é. Deixa-me só perguntar: tu disseste a caixa emanava. Mas credibilidade. Emanava, desculpa lá. Eu adoro caixas que emanam. Sim. E por isso, sim, é verdade, eu comprei aquilo. Eu já me estava a imaginar ter momentos de diversão com o meu filho, fazendo vídeos giros no nosso bairro. E, bom, a grande questão que se coloca é: então, e isso aconteceu? Fica a saber, já a seguir. Um separador. Isso é o suspense, sim. Bom, chegamos a casa com a caixa, abrimos a caixa, o drone estava incrivelmente bem preso. Houve nítido investimento no que toca a técnicas de embalagem. Vinha preso com umas argolas de plástico rijo, que nem cornos, que eram praticamente impossíveis de tirar e estavam muito justas no drone. Devo aqui confessar que eu parti uma tesoura de peixe a tentar. É melhor. É o que se deve usar. Eu acho que é o que se deve usar. E depois constatei que a única maneira de conseguir tirar aquilo era serrando as rijas argolas de plástico maciço com uma faca de serrilha.
com todo o cuidado para não danificar o aparelho. Pá, e eu suei Estragaste para um ser faqueiro delicado. de mais de 50 euros. Eu acho que a faca ficou gasta. A faca ficou gasta, mas consegui partir esses aros de plástico e então delicadamente puxo o drone da caixa e é nesse ato delicado de extrair o aparelho que eu sinto algo estalar. Crack! Era só a câmara. Era só a câmara. A câmara HD hiper, ultra mega super plus câmara. No ato de extrair o aparelho da caixa, a pequena e delicada câmara ficou com uma racha a meio. E sublinho bem este ponto: o drone ainda não tinha voado. Não tinha nem voado nem aterrado. E a câmara já estava com uma racha. E eu pensei, pronto, coisas que acontecem. Não há de ser isto que vai impedir o drone de filmar. É só uma rachinha. Bom, eu gosto do teu incrível otimismo. Eu sou super otimista. Sejam quais forem os obstáculos que aparecem. Claro. Bom, eu estava super entusiasmado e levei a traquitana para o exterior, acompanhado pelo meu filho, que estava maravilhado. Eu emanava entusiasmo. O meu filho estava maravilhado com a segurança que eu demonstrava com aquele equipamento formidável, aquele avanço tecnológico de monta. Então, pouso aquilo no chão, consigo ligar, as hélices do drone arrancam e é espetacular. Ele ainda está pousado no chão, as hélices todas. E meu filho. E pronto. E eu nesse momento empurro lentamente no comando a alavanca de levantar voo. O que acontece? O drone levanta, automaticamente voa para a esquerda, aterra numa zona de mato alto. Eu deixo de o ver, ouço apenas as hélices a fazer aquilo que me parece ser o efeito de um cortador de relva, o que não é definitivamente uma das funções que se pede a um drone, caso tenham dúvidas. Aquilo não é para estar no chão a cortar relva, é para estar lá em cima no ar. Só que o meu estava no meio de mato, folhas a voar em várias direções. Eu tentei não perder o interesse do meu filho, por isso disse-lhe com o ar mais convicto que consegui: estás a ver, filho, está a cortar a relva, isto faz tudo. Isto. Fui tentar catar o drone no meio do mato, constatando que não sabia como parar as hélices e arriscando ficar sem dedos. Desliguei o comando, pus o comando em off e aquilo continuava no meio das folhas. A dada altura parou. E parou porquê? Parou não porque eu tenha conseguido parar. A natureza é que o parou. Porque havia tantas folhas enroladas à volta das hélices que os mecanismos encravaram todos. Seguem-se minutos a catar folhas compridas dos mecanismos. Tá bem, mas espera. Parecia esparguete enrolado à volta de um garfo. Mas imagens incríveis. Não. Isso foi depois. Depois peguei num cartãozinho SD que aquilo tinha dentro. E foste ver Fui então ao computador e dizia: não é compatível com este computador. Bom, segunda tentativa, pensei, tenho de afastar então o drone das ervas. Pus o bicho em andamento, respirei fundo, os olhos do meu filho postos em mim. É agora que vais pôr a voar, não é? E eu respondi: claro, e já estou a suar já. As hélices giram a toda a velocidade e o meu dedo treme a empurrar a alavanca de levantar voo. Tem de ser muito devagarinho. É então que o drone levanta e de imediato voa a toda a velocidade para o lado direito, bate com toda a força contra o muro, a câmara salta e desfaz em bocados e acabou o drone. Vida curta, coitado. Acabou o drone. 150 euros também gastos. Eu podia ter feito o seguinte. Olha, vai trocar com uma camisa. Sabes o que é que eu podia ter feito? Eu podia ter pegado em 150 euros, não é? Punha-os numa lata, regava-os com gasolina e jogava-lhes um fósforo. Acreditem, tinha sido um espetáculo mais bonito do que aquilo. Sim. E o efeito final acaba por ser o mesmo, ficar sem 150 euros. Fala-nos da reação do teu filho perante esse relativo fracasso. Bom, eu tive que lhe dizer a verdade, não é? Disse-lhe: Pedro, vamos ter uma conversa muito séria. O drone morreu. O drone faleceu. O drone já não está internado. O drone foi para junto do avô. Não, pé do avô. Mesmo o avô lá em cima. Eu não quero isso. Não quero aqui. O meu pai mandou o drone outra vez. Eu não quero isso. Bom, a grande lição é a seguinte: versões de 150 euros de coisas que custam milhares de euros nunca serão tão boas como as coisas que custam milhares de euros, ok? Sim. Eu admito que aquele drone pudesse funcionar em determinadas condições que eu passo a dizer. Poderia funcionar num mundo feito de nuvens e algodão doce. Quando isso acontecer, quando houver casas feitas de marshmallows e pavimentos em gomas, aí este drone de 150 euros é um negócio do caraças. Maldito mundo com as suas ervas altas e as suas construções em cimento e pedra. Olha lá, então o Ferrari que eu comprei ontem por 620 euros, que Não safas. Tem cuidado com isso. Não deixes com muita força aos pedais. Título
deste episódio, continuando a dissecar notícias sem jeito nenhum, enquanto dou por mim a reconhecer que há uns anos era um potencial psicopata. Gosto. Ora, viste? Malta, este fim de semana estive a trabalhar horas a fio a compilar material antigo do Homem que Mordeu o Cão, porque na primavera vai sair um volume que concentra em si as histórias dos livros antigos do cão, escritas pelo Nuno Marco de fins dos anos 90, princípios dos anos 2000, mas comentadas pelo Nuno Marco de hoje. O livro vai ter imensas notas de rodapé, incluindo notas de rodapé atuais a notas de rodapé antigas. Mas reparem bem como é que isto é. Eu acho que isso são demasiados Nunos Marcos. Vai ser uma experiência chama-se demente. esquizofrenia. Vai ser É uma demente. matriosca de cães. Mas demente está a ser o processo de dialogar com o Marco antigo, porque não é só dialogar, a questão é que eu às vezes quero bater-lhe. Porque o Marco Antigo era uma besta. Eu quero dar um par de chapadas no Marco Antigo. O que está ali a passar naquele livro é um diálogo entre duas entidades diferentes. Eu não lia aquelas coisas há anos e agora que as leio, edições antigas do Homem que Mordeu o Cão, eu chego a algumas conclusões. Uma delas, eu tenho algum medo do Marco de 1997. Eu dei por mim a ler histórias do Homem que Mordeu o Cão daquela altura. Eu não sei se tens consciência disso, Pedro Ribeiro, mas eu a dada altura, eu tenho que vos confessar isto. Aquilo lê-se não tanto como uma compilação espirituosa de histórias bizarras, mas às tantas eu sentia que estava a ler desabafos de um potencial serial killer. Há coisas que eu disse naquela altura que são tão inquietantes que não me espantaria se eu as estivesse a ler escritas na parede de um casebre abandonado com fezes. Que imagem, que É imagem. estranhíssimo. As coisas que nós dizíamos. Mas tu é que estavas com fezes ou o casebre abandonado é que estava? O casebre abandonado estava com fezes na parede, mas das minhas próprias. Ainda por cima, Nuno, eu lembro-me bem, não tinhas uma voz tão grave. Ainda falavas um bocadinho assim. O que torna tudo ainda mais torna tudo ainda mais. É verdade, é verdade, é verdade. Mas as coisas que nós dizíamos, Pedro Ribeiro. Eram péssimas. Eu penso que daqui a um tempo, sei se eram quando ouvires algumas eram as só- emissões de agora, também vais pensar. Se calhar. Tu em 2025 vais ter uma voz grossíssima. Se calhar vai ser assim. Vais ter um velhote de voz cavernosa. Mas a minha ideia inicial ao relançar os textos dos livros antigos do cão era não lhes tocar e servir às pessoas como era o Homem que Mordeu o Cão naquela altura. Só que eu tive de mexer, no sentido de mandar alguns para o lixo. Mas não é por parecer um psicopata nesses, é porque são, como dizer, muito maus. Não quer dizer que os que ficaram sejam bons, mas pelo menos nesses eu meti comentários meus atuais a dizer: este tipo era parvo! Referindo-me a mim próprio. Claro. Muito bem. Pronto, vai ser um livro muito de grande conflito interno. Comprem. Bom, uma adenda à história da primeira edição sobre a senhora que decidiu leiloar um ovo de galinha perfeitamente esférico. Há que dizer que ela decidiu que o dinheiro do leilão será entregue a entidades ligadas à pesquisa e ao tratamento da fibrose cística. A grande questão é: epá, ninguém quer um ovo esférico, pois não. Eu acho que a intenção da senhora é boa, mas até ao momento ela conseguiu 30 euros. Então, olha, bem bom. Porque a pessoa compra aquilo e diz: já viste um ovo esférico. E depois assim, o que é que eu faço agora? O que é que eu faço com isto? Vamos almoçar. Mas pronto, boa sorte para a senhora. Ora bem, há sites de encontros românticos, milhões de homens e mulheres usam-nos todos os dias, mas a verdade é que esses sites são oceanos de gente em que ninguém é verdadeiramente especial e toda a gente está a concorrer com toda a gente. E foi isso que fez um americano, Brandon Scott Wolf, criar um novíssimo site de encontros online com um novo conceito e um novo espírito. O site aceita toda a espécie de mulheres, mas apenas um homem. Quem? Ele. Este é um site de encontros em que são inscritas várias mulheres e um homem, que é ele. Ele construiu um site de encontros baseado nos sites comerciais de encontros, onde ele é o único candidato ao amor. Eu acho que isso é um ovo de Colombo. Como é que nenhum homem se lembrou disto antes? O site chama-se datebrandonscottwolf.com e anuncia-se como o site número 1 de encontros com Brandon Scott Wolf. Pois, isso será, de facto. Eu avisei que isto hoje são notícias de cá. Mas é muito giro ser o número 1. E termino falando de Verónica Hernandes, que é uma senhora de Dallas. Prévios, carros. Sombra de helicóptero. Bom, ela está no 9º mês de gravidez. Mais dia menos dia sai o garoto. E aqui está uma senhora que nunca parou de trabalhar durante toda a gravidez. A questão aqui é a profissão que esta querida senhora tem. Pessoal, esta senhora é engolidora de espadas. Está grávida. Está grávida e não parou de trabalhar. Eu acho que há profissões que uma pessoa consegue ter durante a gravidez. Eu não sabia que engolidoras de espadas podia ser uma delas. Consta que está a correr tudo bem. Estamos a falar de uma senhora que chega a engolir lâminas de quase 40 centímetros nos seus espetáculos. Ela diz que adora correr riscos, mas que confia no seu talento e que por isso nunca nada de mal aconteceu ao bebê. Mas de repente estou a imaginá-la a fazer a ecografia e a perguntar: doutor, é menina ou menina? Menina ou menina? E o médico: é a Torianzo, minha senhora. Kill Bill. É pá, Kill Bill, referência.
Era uma referência ao Kill Bill. É a as pessoas que não viram o Kill Bill Agora têm que ver o Kill Bill. Pedro Ribeiro, disseste o Kill Bill. Não. Ele nunca viu, mas ele acha que não vai gostar. Pedro não é? Ele tem o Kill Bill do Vasco em casa. O Pedro Ribeiro já devolveu. Ainda tens dois Pedro dedos. Ribeiro, não, já Estou a dizer com esse já devolveu. Pedro Ribeiro teve os 2 filmes Kill Bill em casa dele durante 3 anos. E nunca temos viu. não viu. Temos 2 Kill Bis. Kill Bill, sim. Eu emprestei-lhe os 2 Kill Bis. Eu nunca consegui. Foram anos de debate interno na minha cabeça. Eu nunca consegui escolher uma Thurman. Ora, olha que bela, viste? hein? Mesmo assim, mesmo na reta final. É assim é que elas acontecem. É verdade. Bomba. E agora vocês não sabem, ficam a saber. O quê? Depois das 10, edição especial. Parabéns, Wanda Miranda. Porque ainda não falámos disso hoje. Não, é um assunto que foi facto. Foi muito ao passo. Foi. Mas não foi abordado esta manhã. Depois das 10 vai ser fartar vilanagem, que é uma expressão que eu gosto. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Homes Place, onde Nuno Marco passa a vida fazendo fitness, nutrição e spa. Que mordeu o cão. Especialmente spa. Epá, assim eu adoro tomar banho. Parado, Nuno. Vamos a isto. Vamos a isso. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: sonhei que conduzia um caminhão-tir e tive uma ideia vencedora do caneco que poderá valer-me sucesso e consagração internacionais. Ok, vamos a isso. Bom, não sei se foram já hoje ao meu Facebook. Uma das primeiras coisas que eu fiz hoje foi depositar o sonho que tive, mesmo antes de acordar. E temos de falar sobre isso porque foi incrível. Eu geralmente acho que não tem grande interesse para ninguém, a não ser nós próprios, falarmos sobre os nossos sonhos. A única pessoa que quebra essa regra é a nossa amiga Rita Red Shoes, que não só tem sonhos incrivelmente estranhos, como fez um livro ilustrado sobre eles. O meu sonho foi bizarro, talvez tenha a ver com o facto de eu não ter dormido muito. Eu geralmente não durmo muito por questões de trabalho, mas esta noite, estupidamente, não dormi muito porque ontem foi disponibilizada para o mundo a versão beta do videojogo Star Wars Battlefront. Sabem que é uma versão beta? É aquela de que ainda não é versão Cascais, VHS? Não, é da linha de Cascais. Cada um de nós. Olha, vês, eu é que acertei. Muito bem, Eu é que aquela em que o Darth Vader diz: só o seu pai está a ver. Bom, E só dá um beijinho. Não, uma versão beta é tipo uma versão de teste. É uma versão de O teste. seu pai está a ver. É muito bom. Eles disponibilizam uma versão de teste para as pessoas experimentarem o jogo e ainda não está. Pronto, ainda é só um nível ou 2. E o jogo é brutal. O jogo é brutal. E à meia-noite eu estava a correr. Bom dia. Agora não. Um clássico. Opa, que chato. À meia-noite eu estava a correr pelos desfiladeiros do planeta Tatooine a matar Stormtroopers e, malta, surpreendi-me a mim próprio com a minha capacidade para acertar nas cabeças dos Stormtroopers. Incrível a minha pontaria. Sabes que isso não revela coisas boas. Epá, eu sou bom mesmo, é matar pessoas com tiros na cabeça. Sim. Em jogos. Epá, é que eu sou fortíssimo. E não são bem pessoas, são Stormtroopers, são clones, são clones. Mas eu estava doido e aparecia no ecrã a mensagem Headshot! E eu estava doido. A minha pontaria neste tipo de jogo geralmente é nula e senti que evolui muito ontem. Enfim, adrenalina esguichava-me das orelhas, pessoal. Dei cabo de uma daquelas geringanholas enormes do Império. O quê? Uma geringanhola. Geringanhola. Essa palavra, isso não existe. Sabes o que é um AT? Há o AT-AT, que é aquele que parece um cão gigante. Aquela máquina do Star Wars. 4 patas. Enorme. Império Contra-Ataca. Sim, no deserto. Eu dei cabo de uma que é o AT-ST. E acabei por deitar-me à meia-noite e. Meia-noite e meia. Elétrico, com a sensação de que estive lá. Eu estive dentro do universo Star Wars e, perto de acordar, tive então este sonho delirante. Não sei se uma coisa está relacionada com a outra, mas este sonho foi incrível por mais que uma razão. Primeiro, porque me define bastante e de uma forma deprimente. No sonho, eu conduzia um caminhão-tir, ok? E a maravilha dos sonhos está em podermos fazer bem coisas que faríamos mal na vida real. Mas um tipo sabe que é deprimente quando até nos sonhos, em que ele tem a possibilidade de fazer coisas extraordinárias bem, até nos sonhos as coisas correm mal.
Portanto, quando eu me vejo num sonho ao volante de um caminhão-tir, é provável que o nível de sarilho que vai acontecer no sonho seja rigorosamente igual ao que aconteceria cá fora no mundo real, se por algum motivo insano alguém me pusesse um caminhão-tir nas mãos. Bom, eu estou então ao volante de um caminhão-tir no sonho. Estou estranhamente calmo. Acho que essa é a grande diferença em relação à vida real. Se na vida real eu tivesse de conduzir um caminhão-tir e ainda por cima numa rua tão estreita como a do sonho, eu estaria tipo, epá, como é que eu me meti nisto? E agora eu não sei conduzir caminhões-tir. Mas no sonho, incrivelmente calmo. A sério, estava numa postura. Eras um camionista. Mais um dia de trabalho. Sim, epá, estava naquela, mais um dia de trabalho, vamos lá isto. E então tenho uma rua estreita com vários carros estacionados. E o que é que eu faço? Avanço confiante com o caminhão-tir. E como é evidente, rebento com uma vasta quantidade de carros. Diz uma coisa, tu reconhecias a rua ou não? Não, mas tenho ideia que era ali alguns ao pé da estrada de Benfica. Ok. E pronto, e dou cabo dos retrovisores de alguns, a outros carros arranco-lhes mesmo metade do carro, e é catastrófico. O facto de passar na estrada de Benfica remete para a infância de Nuno Marco. Claro, Há qualquer coisa aqui mal resolvida, é verdade. Obrigado, Sra. Freud. Para as pessoas que só agora ligaram o rádio e ouviram-me dizer que rebentei com vários carros ao volante de um caminhão-tir, estou a narrar um sonho que tive esta manhã. Ok? Bom, rebento com esses carros todos e acabo por parar o caminhão naquela de. Se calhar já parava, porque isto de facto começa a ser um bocadinho demais. Quando paro, aparece um transeunte, um senhor de idade, super irritado, a dizer: você é uma besta! Não tem vergonha, não tem vergonha! O que aqui para nós é bastante revelador de que isto é um sonho. Dizer você é uma besta a um tipo que acabou de destruir uma boa dúzia de carros ao volante de um caminhão-tir fica um bocado aquém, não é? Mas lá estava o idoso: você é uma besta! Chamem a polícia! Não o deixem fugir! Começam a juntar-se pessoas e eu finalmente desço do caminhão-tir e estou super tranquilo. E porquê? Porque, e isto é raro acontecer-me, mas de vez em quando acontece, eu estou com a plena noção de que estou num sonho e é exatamente isso que eu digo às pessoas que estão ali a juntar-se. Eu digo: pessoal, tenham calma, isto é só um sonho. E eu estou com aquela arrogância de quem sabe que de toda a gente naquela rua eu sou o único que tem uma vida fora dali. E todas aquelas pessoas vão desaparecer quando eu acordar. Pobres pessoas dos sonhos, coitadas. E portanto eu estou ali. Mas uma coisa? Sim. É que tu foste embora porque acordaste. Agora as pessoas continuam no sonho e as pessoas vão ter que lidar com aquilo que tu fizeste. É isso, é isso. Estão a apanhar os cacos dos vidros e dos espelhos que tu partiste. Porque tu saíste do sonho. Sim, mas as pessoas continuam lá, na sua vida. Mas eu estava tipo, pá, não, pronto, não é um sonho. Estes carros nem sequer são reais. E há um tipo no meio do grupo de pessoas que começa a insultar-me e a dizer: um sonho, mas é drogado. Com o O aberto, bem, drogado, ok? E nesse momento começa a tocar uma melodia de harpa e eu digo àquelas pessoas: estão a ver? Eu disse-vos, é um sonho. A melodia de harpa era um faduncho? Sou isso. Não, eu não sei. Começa a tocar harpa. A melodia de harpa era a melodia do alarme do meu telemóvel. Era o toque. E eu acordei de facto super tranquilo. Eu despedi-me das pessoas, eu disse: adeusinho, pessoal, tchau aí. Vou acordar. E eu acordei super tranquilo e histérico de felicidade com a ideia que tive para um filme, ou uma série de televisão, ou um livro. Eu nem sei se eu devia revelar aqui porque ainda me roubam, mas que se lixe. Vejam se isto não é um conceito vencedor. Um tipo faz porcaria nos sonhos, ok? Tipo, destrói uma quantidade tremenda de carros estacionados com um caminhão-tiro. E quando acorda todo contente, tipo: foi um sonho. E à tarde, imagina, tu sonhas com isto. Sim. Estás pacatamente no teu trabalho, pacatamente. Na vida real. Sim. À tarde, surgem dois polícias. Divisão de sonhos da PSP. É a divisão de sonhos, repara. Imagina o conceito vencedor. A polícia tem uma divisão de sonhos que, no mundo real, vem buscar os tipos suspeitos de terem feito porcaria nos sonhos para serem interrogados, julgados e eventualmente presos. Olha, eu acho que isto é vencedor. Se houvesse essa polícia, essa divisão de sonhos na minha adolescência, eu estava tramado. Tu estarias ia preso. Ou mesmo no hospício por esta altura. Meu amigo, os seus Temos aqui sonhos. uma queixa da senhora Samantha Fox. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Ryanair. Voo a partir de 19,99€. Quer dizer que eu não posso dizer que o meu passaporte para Hollywood chama-se Dream Police. Talvez Dream Cops. Podes pôr aí só a música antes do noticiário. Andei rápido. Dream Cops. Polícia dos Sonhos, com Nicolau Breiner e José Martinho.
Isto é um pretexto para poder passar a busca dos homens da segurança. Não, e podes continuar, porque ainda é muito cedo para as notícias, são só 9 e 3. Não, mas isto valeu a pena. Valeu, Paulo, sim, senhor. desculpa, mas. Valeu, sim, senhor. Pá, Vá. 1000 perdões, Vamos mas a eu isto. tinha que levar esta ideia. Comercial. Uma Aliás, série. podias abrir um noticiário com esta ideia. Pá, é Era. sempre bom recordar uma série policial que se passava em Troia. Título deste não. episódio. Para como o Nuno ignorou. Sim. Pá, sim. Toda Toma a gente ignorou. Sem uma você. palavra. Título deste episódio: Quem dorme não come. Não é grande coisa. Só isso? Não é grande coisa. Ui, pelo título isto vai longe hoje, vai. Jamais valia esta edição ter ficado esquecida nas trevas. No Tupperware. Peço que me acompanhem num mistério. Vamos a isso. Acho que nós falámos disto ontem assim de passagem, mas agora com algum detalhe. Há uma pequena aldeia no norte do Cazaquistão chamada Kalachi, e os habitantes de Kalachi estão a ser evacuados após a maioria deles ter sido afetada por uma estranha doença que os faz adormecer constantemente a qualquer momento, a qualquer hora do dia, em qualquer lugar. Esta situação acontece desde março de 2013 e o sono de alguns habitantes é tão profundo nestes momentos que aqui há tempos um idoso ia sendo enterrado vivo porque julgavam que ele tinha morrido. Não tinha morrido, estava a dormir. Médicos, cientistas, virologistas, radiologistas, toxicologistas, todos eles visitaram a pequena aldeia em busca de respostas. Amostras foram levadas do solo, do ar, da água, do sangue dos habitantes, do cabelo, das unhas. Respostas nenhumas. Teorias algumas. Uma delas, o posicionamento geográfico da aldeia, que faz com que o fumo das chaminés vá para baixo em vez de ir para cima. Há quem defenda que isto é do monóxido de carbono, mas há peritos que discordam e que dizem que o monóxido de carbono não faz as pessoas cair a dormir de repente durante o dia. Inserir aqui piada previsível sobre o facto de isto acontecer há muito mais tempo no Alentejo e ninguém se queixar. Bom, mas a sério, isto provavelmente é uma tempestade no copo d'água. Eu acho que faz falta aparecer um perito que diga: eu sei qual é o mal desta aldeia. O mal desta aldeia é sono. E pronto. Provavelmente levantam-se todos muito cedo. Não sei. Eu sei que pela descrição dos habitantes deste lugar, eu podia ser de lá sem esforço. Eu quero pedir já a cidadania. Eu também. Adormecer durante o dia em qualquer lugar. Check! Somos nós, não é? Assim, coisa mais bizarra que me aconteceu nos últimos tempos: passar pelas brasas a meio de uma conversa telefónica de trabalho. Agora assustei-me. Não, a conversar. Não, ele não é assim tão velho. Não. É assim, então. Não sou, não. Não, mas acordei com a pessoa que me estava a explicar uma proposta de trabalho a dizer-me: por isso não sei bem o que preferes fazer. Ao que eu respondi, o mais fresco que consegui: penso que a primeira hipótese é a melhor. Não sei qual é a primeira hipótese, mas a minha teoria é que se a pessoa me apresentou várias hipóteses de procedimentos, a primeira é capaz de ser a melhor. Senão ela não tinha sido dita em primeiro lugar. Decidi arriscar. Vamos ver o que é que dá. Bom, de vez em quando surge uma nova notícia sobre mais uma pessoa viciada numa coisa esquisita. Nós falámos ontem desta senhora, mas vamos desenvolver isto. Há aquele programa fascinante do TLC sobre vícios estranhos, e a mais recente entrada neste universo é a da mulher inglesa chamada Jade Sylvester. Ela tem 25 anos, diz que quando estava grávida do filho mais novo teve um dia o desejo de comer algo, desejo esse que ainda não passou. Ela diz que teve vontade de comer papel higiênico e, se bem pensou, melhor o fez. Ela diz que não é tanto o sabor que lhe agrada, é a textura. E ela diz que neste momento come na boa um rolo por dia. E o mais fenomenal o mais fenomenal são as fotografias de Jade. Ela deixou-se fotografar em poses meio sexy, agarrada a rolos de papel higiênico. O mundo está muito, muito estranho. Está muito estranho. E ela é sensualona? Nem por isso. Não, mas o papel higiênico. O papel higiênico É de uma sexiness. é daquele que é sedoso. Bom, Maroto. diz ela que o papel não é indigesto. Ela diz que o papel não lhe é indigesto. Técnicas para comer um rolo de papel higiênico. Diz ela, não é pegar. Mas no ela rolo. come o rolo todo de uma só vez. Não. Ela diz não se pega no rolo e se trinca assim o rolo maciço. Claro Não, que não. ela diz que faz várias visitas por dia à casa de banho, vai tirando folhinhas individuais, que vai mastigando. Diz que em alguns dias fica um bocadinho enfartada, mas geralmente diz que a cada visita à casa de banho come 8 folhas. 8 folhas. Para prosseguir o tom de bizarria, a notícia às tantas define esta senhora como uma espécie de conhecedora gourmet de papel higiênico. E então ela diz que o melhor para comer é o das marcas brancas do supermercado. Olha. No mundo da degustação de papel higiênico, parece que o melhor é o mais barato. Então, mas esse não é assim mais áspero? Não, Por parece que norma? para comer é o melhor. É? Para comer é o melhor. Tá bem. E diz ela, e passo a citar: conforme as marcas, o sabor varia. Geralmente o que tenho é um rolo de uma marca para comer e outro de outra marca para ser usado normalmente. Eu acho que esta rapariga está em condições de analisar papel higiênico como quem analisa vinho. Sim. O papel higiênico Olé folha dupla é encorpado
com um intenso aroma frutado e notas de buquê floral que se prolongam para lá da folha final. Essa senhora tem um problema gravíssimo, não tem? Tem. Só eu achar que Vais ter até mais do que um. Tem. está muito bem. Na próxima edição do Homem que Mordeu o Cão, Darth Vader assalta um banco. Bom, Guerra das Estrelas todos os dias, ainda bem porque eu sou grande fã. Carlos, é uma coisa que eu. Não vais ter hipótese, não vais ter hipótese de fuga. Não vais ter Gosto hipótese de muito. fuga. Tu nunca viste nenhum, pois Mesmo não? vocês já perderam o fio à meada da história. Há 3 filmes. Não, eu consigo dizer toda a história de uma ponta à outra. Consegues. Talvez a dos 3 primeiros filmes não, que aquilo tem muita política e muitas vês? trocas comerciais e não sei o quê. Essa parte não me interessa. Eu gosto é de tiros e monstros a fazer. Para isso fez o Panda. Olha, daqui a pouco, César Mourão, É verdade. que vai estrear amanhã o seu espetáculo, A Velha, Dona Esperança, que vai estar em cena com o apoio da Comercial. Eu adoro o César Mourão fazer de velha. Eu estou muito curioso porque é uma faceta diferente do César. O César estamos habituados ao improviso dos comédia à la carte. Isto é uma coisa com texto, escrito por ele. E que não é aquela comédia que as pessoas estão habituadas a ver o César. Ele já disse isso e acho que também vai explicar melhor daqui a um bocadinho quando Era isso que eu ia dizer, deixa o convidado falar. Já estás a Pois é, levantar olha o aqui vosso esta. sobre. Olha aqui esta. Agora, quer dizer, o Quer rapaz falar também tu sobre a tem vida das estúdio. pessoas? Ainda não chegou. Agora vai sentar aqui e falar sobre Olha o que tu agora. já disseste tudo. Pois eu nem sequer pus o genérico. Olha que sinceramente. O César tem uma velha dentro dele, hein? Tá Mas está satisfeitíssima. Tá. Olha que. Não podia estar satisfeitíssima a senhora. Deixa estar. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. Março é o mês da mulher. Conheça as nossas ofertas online. César Mourão, depois das 9. Vai ser uma hora cheia de esperança. O Homem que Mordeu o Cão. Título deste episódio. Título deste episódio: Morde o Cão. E eu sinto aqui alguma necessidade de justificar este título, que vocês diriam que é bastante redundante. Tem um bocadinho. Mas eu todos os dias saio de casa bem cedo e a minha mulher normalmente está a dormir, diria 99% das vezes. E eu, depois de tomar um duche, tomar um pequeno almoço, volto à casa de banho para lavar os dentes e vou-lhe dar um beijinho do lado da cama dela, ou do lado dela da cama, não achem que ela dorme em cama diferente, e digo, Deus querido, até logo, e ela diz-me sempre qualquer coisa, boa sorte, canalizador, as prateleiras, e hoje disse, morde o cão. Ora, aí está. E É uma pronto, homenagem. e eu pensei que era, olha, boa sorte, parte a louça toda, arrebenta com o Marco todo. No bom sentido, claro. No bom sentido, claro. Como se houvesse mau sentido para a expressão arrebenta com uma Pelo amor de toda. Deus, quer dizer. Mas pronto, isto era um à parte, como vem, nasceu o título, como o Nuno tem estas dúvidas também todas as manhãs, que verdade. título, que nomes é que há de dar à sua rubrica, e também nasceu agora de manhã. Eu vou falar, eu espero que a minha família e os meus amigos não se chateiem comigo, porque eu vou falar vou lavar a roupa suja. Basicamente vou lavar a roupa suja. Eu tenho uma querida prima, a Joana, que gosta muito de cães, e que tem uma casa ali para a zona de Frielas, e tinha um Rottweiler. Já não existe, o Rottweiler chamava-se Trovão. E a vizinha dela tinha um caniche. Não me lembro do nome do caniche, mas sei que a vizinha, a Patrícia, estava o tempo inteiro a dizer: se um dia o seu Rottweiler faz mal ao meu Lulu, ao meu caniche, eu nem sei o que é que lhe faço. E eles estavam sempre os dois agarrados à rede, a ladrarem, um a rosnir, outro a latir. O latir é o caniche, é um som mais agudo. E um dia a Joana olha da janela e vê o Rottweiler com um caniche morto na boca. E pensa: já fui. Agora o que é que eu faço? Porque estamos a falar de meses, de ameaças, de polícia a querer manter a distância de segurança. E ela, ideia luminosa, pega no cão, no caniche, leva-o para a banheira, lava-o todo, para a Moldive, para ficar a cheirar bem, devolve-lhe os laçarotes lilazes que lhe fazem aqueles pompons nas orelhas, deixa a noite cair, salta a rede da vizinha, casota do cão, põe lá o cão deitadinho, patinhas para a frente e a cabeça encostada às patas e ala para casa. Escusado será dizer que essa noite a Joana não dormiu nada, à espera da reação da vizinha logo pela manhã. 7h10 da manhã houve um grito: ai, o que é que me fizeram da minha vida? Valha-me Deus! Conta até 10, 10,
e diz: Patrícia, o que é que se passa? Como se não soubesse o que é que se passava. Precisa de alguma coisa? Precisa de alguma coisa? O que é que aconteceu? Ouviu o seu grito? Está tudo bem? Nem sabe o que é que me aconteceu. E ela, com um ar muito pouco suspeito, diz: mas o que é que aconteceu? Diga-me, não estou a perceber. O meu cão morreu há 2 dias. Eu enterrei-o no terreno ali atrás e agora apareceu outra vez para dentro da casota. E pronto, basicamente o Rottweiler só tinha desenterrado o cão do terreno de trás e andava a passeá-lo com ele pela boca, e de repente aparece o cão fantasma, e pronto, passando a uma outra história. O meu querido amigo Hugo, um rapaz de umas famílias que eu poderei dizer nobres, há uns anos atrás queria apresentar a sua namorada aos pais. E a namorada era, digamos assim, de um meio social um bocadinho diferente. Ela estava muito nervosa. Muito nervosa, chega à casa dele e antes do jantar pede à possível futura sogra, era pouco provável, mas havia essa hipótese, se poderia ir à casa de banho. E a senhora questiona, deseja lavar as mãos antes do jantar, imagino. E ela não, ela queria mesmo fazer um xixizinho, mas não teve coragem de dizer. E disse, sim, para lavar as mãos. E ela indica-lhe um toalete ali no vão das escadas, que é só um lavatório para lavar as mãos, né? Sem uma retretezinha para ela se sentar. Ela entra, felizmente tinha chave e tranca a porta, olha a sua cara refletida no espelho em cima do lavatório e pensa: aflita, não? Vou ter que trepar. Baixa as calcinhas e trepa. Baixa as calcinhas, começa a fazer xixi e de repente... muito bom. Carolina, arrombam a porta e está a Carolina desmaiada, com o lavatório, com o espelho, com tudo partido e toda urinada. Já está. Meu Deus. Eu espero que isto sejam nomes fictícios. Claro. Sim. Pode ser desagradável, Eu para não fazer suscetibilidades, inventei os nomes. Sim. Encerramos com uma história, esta rápida, e este não é um nome fictício. Francisco, meu querido amigo, um homem que gosta da vida, das mulheres, casado, 2 filhos, com sogras, como toda a gente tem. Depois de uma noitada, às 7 da manhã chega a casa e às 11h30 levanta-se, toma um duche porque vão almoçar à casa de uma tia-avó. A sogra vai ter lá a casa e ele com uma grande ressaca, ainda ligeiramente bêbado e tudo. A sogra senta-se no chamado lugar do morto, ou do pendura, que é um bocadinho mais simpático, e a mulher atrás. E a sogra começa a mandar um comentário: este carro cheira mal, este carro está todo sujo, este carro, que é estes cartões aqui, que é estes papéis, estes maços de tabaco, o Francisco, que horror. E o Francisco olha de repente e vê um sapato de salto alto e diz assim: ia, meu Deus, fiz porcaria ontem à noite e a miúda deixa-me aqui o sapato. Para num sinal, abre ligeiramente a porta, saca do sapato, roa com o sapato, sai aqui e deixa, já me safei. Chegam à casa da tia-avó, estão a sair e a sogra diz assim: então, o meu sapato, eu juro que tinha trazido os 2. Bonito, pá. Muito atirou bonito. O sapato da sogra. Mas se ela se descalçou, o cheiro do carro não melhorou, de certeza. Pois não. Já falámos sobre isso hoje. Eu não sei onde é que isto vai parar. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. Só para dizer assim vai o mundo. E assim vai o mundo. Histórias verídicas. Histórias verídicas e sonorizadas. Exatamente. Atenção. Meu Deus. Não sei o que aconteceu hoje. Eu adorei o som do lavatório a desfazer-se. Eu tenho inveja da qualidade de sons apresentada por José Avilés. Foi um trabalho de equipa. É verdade, é pá. Vamos ao Homem que Mordeu o Cão com o Nuno Marco. O Homem que Mordeu o Cão. Título deste episódio: Cali, Canongata, Facebook, Caca. Como? Gosto. Bom, o protagonista desta primeira história é um senhor de Tonga chamado Cali Canongata. E friso bem este ponto: é um senhor de Tonga, não é da Milonga. O que é de Tonga é o quê? É tongueiro. É da Tonga. Tonguês. Vocês repararam o ritmo de uma piada maravilhosa que eu ia dizer. Portanto, vou retomar isto. Faz tanto que nada disto aconteceu. O Homem que Mordeu o Cão. Título deste episódio: Cali Canongata, Facebook, Caca. E agora estejam sossegados, por favor. Não se vão arrepender. Talvez eu esteja a subir muito o hype disto. É melhor. É isso, é. O protagonista desta primeira história é um senhor de Tonga chamado Cali Canongata. E friso bem este ponto: é um senhor de Tonga. Não é de Milonga nem do Cabo Leté.
Não foi assim tão bom como tu. A sério, não estou mesmo a brincar. Não foi mesmo assim tão bom como tu estavas a dizer. Eu reconheço. Mas se fosse, eu diria. Claro. Mas é daquelas que uma pessoa escreve e pensa: isto vai ser longo, isto vai ser incrível. E foste com a tromba ao chão. É isso. Se vocês não me tivessem interrompido da primeira vez. Era igual, Marco. Nós salvámos a piada. Bom, Kali Kanongata, de Tonga, ia ser pai. Entrou com a mulher para a sala de partos e ela de facto viu que ele estava de telemóvel em punho a fazer aquilo que para a pobre senhora parecia ser o ato de registar aquele momento histórico e importante para a eternidade. Para a eternidade deles enquanto família. Ora, qual o problema? O problema é que o Sr. Kanongata não estava meramente a registar aquilo em vídeo. O homem estava a transmitir aquilo em direto, usando esta coisa nova que o Facebook tem e que é a transmissão de vídeo ao vivo. E fê-lo sem ter pedido a permissão da mulher para isso. A senhora não sabia que o momento em que um ser humano lhe sai por entre as pernas estava a ser transmitido no Facebook. Mas pronto, estava a ser transmitido no Facebook para um grupo limitado de pessoas. A ideia dele era mostrar o nascimento do filho a meia dúzia de pessoas, amigos, família. Foi então que ele começou a constatar uma coisa estranha, nomeadamente que não estavam a assistir ao parto no Facebook a tal meia dúzia de pessoas, ou por outra, se calhar até estavam, só que com essas 6 pessoas estavam mais 2.994 pessoas. Ele apercebeu-se que o parto estava a ser visto por 3.000 almas. E o que se passou foi que, ao contrário do seu plano inicial, transmitir só para amigos e família, ele transmitiu o parto para todo o mundo. E todo o mundo, reparando que estava um parto a acontecer, começou a partilhar com todo o mundo. E de repente, o parto está no Facebook com 300.000 visualizações. Como é evidente, Kali Kanongata esperou até que a criança estivesse cá fora para dar a notícia à esposa. Se ele lhe tivesse dito durante o parto: olha, querida, nem imaginas o que aconteceu. Estava agora a transmitir imagens de uma pessoa de pernas abertas com a menina sair dentro de ti para o planeta inteiro. Eu acho que ela tinha-o assassinado. Eu acho que as mulheres, quando estão a dar à luz sem ser de cesariana ou com epidural, eu tenho a sensação de que estão a 1 milímetro de assassinar os maridos. Se ele lhe tivesse dado esta notícia, ela tinha arrancado o coração com as próprias unhas. Saía uma criança de dentro dela e um coração de dentro dele. Ela disse mais tarde que ficou francamente chateada por ele estar a transmitir o parto. Claro. Acho que ela já ficaria chateada se aquilo tivesse sido transmitido para meia dúzia de amigos e familiares. Quanto mais. Ainda mais para o mundo inteiro. Mas ao mesmo tempo, diz ela, é uma coisa natural da qual ela não tem que se envergonhar. Por isso, já está em paz com a ideia. A Joana, quando eu lhe contei esta história há bocado, diz que separava-te imediatamente, não é? Logo Claro. pediu o divórcio, Logo, na mesma imediatamente altura. ali. Deixa-me só dizer uma coisa. Mesmo que o plano inicial tivesse ido para a frente e tivesse transmitido só para os amigos, Sim. eu sendo um amigo deles, Não querias ver. respeito, iria ficar contente. Sim, não é? sim. Sim, senhora. Ias ver pipi. Mas ainda bem que tocas nesse assunto, porque isso é um assunto Mas que eu queria muito lançar aqui para a transformado. mesa. Sim. Eu queria lançar este assunto para a mesa. Eu não quero ver partos de pessoas. Eu não quero. Sendo que um dia aconteceu uma coisa extraordinária em casa dos amigos meus, há uns Aliás, anos. e tu vais contar? Eles convidaram um grupo de pessoas para jantar lá em casa. E depois de jantar acharam boa ideia. Eles tinham sido pais há pouco tempo. Acharam boa ideia que todos nos sentássemos nos sofás em frente à televisão a ver o parto que tinha sido gravado. O parto é uma coisa. A gravação do casamento e tudo. Ou das férias. Não é? O Exato. parto é uma coisa muito bonita para os pais envolvidos. Eu gostaria que as E nem pessoas isso. percebessem isso. Mas pronto, mas tem um significado, não é? Agora, para as pessoas que não foram de nenhuma forma envolvidas no processo, é apenas uma situação muito desagradável de se ver. Mas pronto, enquanto tomávamos um digestivo, vimos de facto uma cabeça humana a sair de uma senhora. Eu devo dizer-vos que usei o meu velho truque que eu usava em miúdo para fingir que via filmes de terror, quando na verdade não estava a ver. O que eu fiz foi, eu olhava para a televisão, mas cruzava a minha perna de maneira a que o meu joelho tapasse a minha visão. E foi o que eu fiz. E é incrível, porque para as pessoas à nossa volta parece que estamos a ver televisão, mas estamos a tapar todo o ecrã. Ainda por cima eu tenho um bom joelho, sempre tive um bom joelho. O meu joelho tapa na boa ecrãs de TV. Eu consigo simular que estou a ver o que está a dar, quando na verdade estou a ver Gangan. Por isso, gostaria de deixar esta ideia no ar. Há duas coisas que nenhum ser humano quer ver: partos e férias dos outros. Férias também não. É menos aflitivo do que partos, mas não tem interesse. Não tem interesse. Há pessoas que juntam amigos para exibir longos vídeos não editados mostrando viagens que fizeram. Não queremos ver. Eu lamento, mas não queremos ver. E eu percebi isto um dia que estava a mostrar a amigos um vídeo meu de férias. Eu estava super entusiasmado a mostrar o vídeo e de repente olhei para eles. Já viram isto? E percebi-me que a alma deles tinha morrido. O olhar deles, meu Deus. Eu parei logo o vídeo. Parei logo o vídeo. Pessoal, quem quer jogar Pictionary? Bom, para terminar, a vida de um jornalista é feita de momentos por vezes angustiantes que eu diga Jonathan Lowe, jornalista americano do canal
KPHOKTVK. Conheço. Foi preso. E foi preso porque ele estava a fazer uma reportagem qualquer num bairro residencial e, diz ele, não andava bem da barriga e estava há muitas horas dentro da carrinha da estação de televisão. Carrinhas que possuem muita coisa lá dentro, mas não casas de banho. É terrível. Tem grandes regis e não sei o quê, mas não casas de banho. Portanto, este repórter, isento e profissional, teve um momento de fraqueza. E, de acordo com uma testemunha, uma senhora que vive numa moradia do bairro onde decorria a reportagem, Jonathan saiu a correr da carrinha, entrou no quintal dela e, atrás de uns arbustos encostados à casa dela, ele não teve outro remédio que não baixar as calças e fazer. Para grande desgosto da dona da casa, que mais tarde, e depois de chamar a polícia, que levou o repórter, ela declarou, e passo a citar, ele só tinha que ter tocado à campainha e pedido para usar a casa de banho que eu deixava. E isto é incrível. Para a senhora foi estranhíssimo. Ela conhecia o jornalista da televisão e ficou em estado de choque ao ver aquele profissional de cócoras no quintal dela a fazer o que tinha de ser feito. Eu ficava honrado, se calhar. Eu gosto Depende do jornalista, gosto não é? do trabalho deste jornalista. Isto é uma honra não estar aqui a fazer isto. Mas eu, de repente, eu estava a fazer esta notícia e comecei a imaginar inúmeros jornalistas da televisão portuguesa a fazer isto no meu quintal. Inúmeros. É irresistível. Eu não faço questão de ter esta imagem mental agora, mas lá está. E como eu não consigo escolher nenhum jornalista em particular, eu estou a imaginar pelo menos uma meia dúzia deles no meu quintal. Espalhados. Está na tua e de todos nós. É terrível. Imagina o Mário Crespo. Não tinha pensado no Mário Crespo. Não, o Mário Crespo estava na minha lista. Mas não estava? Não. Então entrou agora. Entrou. Portanto, agora são 7. Eu preciso pensar rapidamente numa outra coisa qualquer. Mar, uma praia. Não, estão lá os 7 jornalistas na areia. Estão de cócoras na areia. E todos homens? Estão de cócoras na areia. Não, mulheres também. Homens Tá e mulheres. Todos de cócoras. Isto é para te for bem agora? Isto é Limpar a antena? para fechar com chave de ouro. Exato. Só para ti, Nuno. Obrigado. Parece que já está a desaparecer da minha mente. Já está. Deixa-te levar, Nuno. Está a limpar. Está a limpar o quê? Senta a música. Está a limpar. Voltou. Deixa a música entrar. A tonga da milonga. Pois é, isto é a tonga da milonga do Cabulete. Foi bonito da parte de Pedro Ribeiro recuperar uma piada que morreu à nascença, não é? Sim. Que eu ainda tentei reanimar com massagem cardíaca, mas vocês todos à minha volta a dizer: Mas deixa aí. Pedro esteve sempre do teu lado. Pois esteve. Foi o único que te deu a mão. De onde é que é Vinícius? É de Não, Moraes. vocês também não foram muito cruéis comigo, vocês simplesmente. Vocês disseram para Vocês eu não deixar. viram isto? ouvi. Ele viu o que aconteceu. que foi? Vamos fazer de conta que não aconteceu nada. Fez uma piada. De onde é que é Vinícius? É de Moraes. E vamos fazer de conta que está tudo bem. A vida segue. Não, mas como ele não deixou morrer a minha piada, eu Estás do lado dele? Estás do lado dele da barricada? Temos de ser solidários. Temos de ser solidários. Estou do lado de cá. Temos de ser solidários. É onde tu traças o teu limite. Eu traço o meu limite aqui.